Bem-vindos a todas e todos a esse evento. Em nome do Albert Sabin, eu quero agradecer a presença de todos vocês nessa conversa. Essa é uma conversa que acontece todos os anos, esse evento, com o objetivo de ajudar os pais e as mães de alunos do nono ano a entenderem um pouco mais a nova fase e os novos desafios que os seus filhos vão encontrar no ensino médio, né? Porque é uma fase realmente desafiadora, com maior carga de estudos, maior complexidade de conteúdo, maiores responsabilidades, tanto nas obrigações escolares como nas responsabilidades da vida adulta que está se aproximando, né? Isso sem falar no desafio maior que todos nós vivemos há um ano e meio e nas mudanças do novo ensino médio que vão começar, as mudanças de rotina escolar que vão acontecer no novo ensino médio a partir do ano que vem. Alguns de vocês até já tenham tido a oportunidade de conhecer. Mas se tudo isso, todas essas mudanças e esses novos desafios podem causar dúvidas e angústias, essa conversa aqui que a gente faz todos os anos serve justamente para acalmar essas angústias, esclarecer essas dúvidas, trazendo informações do que o SEIBM pode fazer para ajudar os alunos desse prosseguido Fundamental 2 ao ensino médio e, principalmente, informações que o nosso convidado especial vai trazer sobre esse aluno, esse adolescente, o que é que ele está vivendo, fisicamente, emocionalmente, relacionalmente, para que vocês, pais e mães, possam entendê-lo melhor e saibam ajudar, ouvir, acolher, incentivar, cobrar na medida certa. Eu vou começar me apresentando. Eu sou Alexandre Bandeira, um jornalista parceiro do SEIBM. Eu estou aqui como mediador do evento, mas eu vou apresentar formalmente os nossos dois convidados. E, Tiago, se você puder já abrir a sua câmera, se está nos ouvindo. Eu estou te ouvindo, mas por aqui eu não consigo abrir sozinho. Vocês, o anfitrião é quem tem que abrir aqui. Ah, Tá me você não consegue dizendo. abrir sua câmera? Tá dito, você não pode iniciar o vídeo, pois o anfitrião desativou. Ah, então, Priscila, se você estiver ouvindo, ou Adriana, se estiver ouvindo, pode abrir o Tiago. Só um instante. Tá ok. Eu vou apresentar a Áurea, que é a coordenadora do ensino médio, que vai herdar os filhos de vocês nessa nova fase no SEIB, como responsável por eles no SEIB. A Áurea é coordenadora pedagógica do ensino médio do SEIB. Ela tem bacharelado e licenciatura em Química pelo Mackenzie, é mestre e doutora em Tecnologia Nuclear pela USP, com mais de 30 anos de experiência na educação de adolescentes. E o Tiago Tamborini, que a gente acaba de vir agora. Tiago é o nosso convidado especial dessa conversa. Ele é psicólogo e orientador de carreira. É professor universitário e palestrante, tem pós-graduações em psicologia educacional e em atendimento de crianças e adolescentes, ambas pela USP. É autor também do livro Como Educar no Século XXI, o Guia Antipânico para Pais e Mães. Eu, como falei, eu sou Alexandre Bandeira, jornalista parceiro do SEIB. Meu papel aqui vai ser de colocar vocês nessa conversa, porque ao longo da conversa, a qualquer momento, vocês podem usar o Zoom para me mandar perguntas aqui. Eu vou receber as perguntas de vocês e, assim que possível, sempre que possível, eu vou tentar colocar o maior número de dúvidas para vocês, de vocês para os nossos convidados, para o Tiago e para a Áurea. E para começar, botar a bola em campo e a gente começar esse bate-papo, Tiago, eu vou começar contigo com uma pergunta que é a seguinte: você que escreveu um guia antipânico para pais e mães, o que você poderia dizer para a gente começar a ver esse momento que o nosso público está vivendo hoje com um pouco mais de serenidade? Está mais complicado educar hoje, Tiago? Pois é, né? Você sabe que esse antipânico aí foi interessante, porque é um livro que surge mesmo das principais dúvidas, né, que os pais têm sobre educação, e uma delas vem sobre essa ideia de que educar está cada vez mais difícil, está cada vez mais complicado, né? Então é gostoso começar com essa sua pergunta, porque eu diria que é difícil a gente definir isso, se foi mais difícil ou se é mais difícil. O que eu percebo é que ao longo das gerações nós tivemos desafios que são ímpares daquela geração, ou seja, nós temos desafios hoje que são desafios da nossa geração. Se mais difícil ou menos, não saberia dizer, mas saberia dizer que são desafios da nossa geração. E aí, se você me perguntar quais são, eu levanto a bola de alguns, mas eu começo por um que, para mim, ele talvez seja um pacote que vale a pena a gente olhar. Ao longo do tempo, aí, das últimas décadas, nós inauguramos uma série de benefícios na educação dos nossos filhos, né? Eu acho que eu não sou um saudosista, vejo algumas pessoas que são, não é o meu caso, de que as gerações de pais anteriores foram pais melhores ou pais que souberam educar melhor. Não acho. Eu acho que nós tivemos ao longo do tempo, e assim será, espero que assim continue, uma evolução. Pais hoje
tiveram ganhos, espero que os pais da geração futura, minha filha, por exemplo, como mãe, tenham os ganhos dela. E quais são ganhos? A gente pode levantar aqui, por exemplo, que nós somos uma geração de pais mais carinhosos, afetivos, até fisicamente, né? Claro que eu vou exagerar, eu vou, né, com isso, né, a hora que eu generalizo, eu cometo erros, óbvio, nós tivemos pais do passado que também eram, mas proporcionalmente falando, nós somos pais mais carinhosos, afetivos, a gente abraça, inclusive, dá beijo, põe no colo, lambe, né? Eu com a minha filha, se deixar, ela fica doida. Tenho uma filha de 7 anos. Então, nós somos mais carinhosos. Nós somos também mais atentos, a gente ouve mais, a gente troca mais, a gente estimula mais o diálogo, a discussão. O manda quem pode, obedece quem tem juízo, tomou um outro lugar. Eu gosto disso, apesar de que de vez em quando tem que existir, vocês já vão me ouvir falar sobre isso. Nós somos pais também mais preocupados, a gente cuida, né? A gente tem hoje, o carro tem cadeirinha e tem que pôr o cinto. Antigamente ia deitado lá no porta-malas da Brasília, viajava de estrada e não estava nem aí. Então a gente tem uma coisa mais cuidadosa. E aqui eu poderia levantar, Alexandre, 1 trilhão de mudanças legais que os pais trouxeram. Mas perceba que eu estou puxando uma sardinha aqui para mudanças que vão me dar um link com uma coisa que eu acho que é o desafio atual. Nós somos pais hiper atentos, na hiperconvivência, na hiperatuação. E quando eu falo hiper, eu falo no sentido de demais, né? Nós somos pais que estamos vivendo e convivendo tanto num olhar com esses filhos que nós estamos interferindo do que é da natureza do indivíduo e do ser humano. Ou seja, para mim, o maior desafio da geração atual de pais é não conseguir deixar, muitas vezes, que o natural do desenvolvimento de um filho aconteça interferindo demais. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso na prática. Vamos pegar, por exemplo, a ideia de que nós, hoje, somos seres humanos com mais possibilidade de escolha. Então, vamos voltar ali, vai uns 40, 50 anos para trás, a gente vai entender um indivíduo, um ser humano que começa a buscar mais fazer escolhas. Escolher com o que quer trabalhar. Pensa, eu trabalho com orientação de carreira, Alexandre. Antigamente isso era inimaginável, né? Você ia trabalhar no negócio da família, tal. Mulheres, então, buscando o seu espaço, tinham dificuldades, inclusive, de poder trabalhar, que dirá onde, né? Nós tínhamos um determinismo maior sobre as coisas, tá? Casar ou não, era determinado que tinha que casar. Ter filhos, então, no plural. Mulher que não tinha filho, que alguma coisa de errado estava acontecendo, né? Então, nós começamos, a partir dali, ter uma mudança estrutural de pensamento em que a gente pensa que temos que fazer escolhas. E lindo, maravilhoso, que bom. Ótimo. Ok. Diante das escolhas que fazíamos, a gente tinha uma base que era a escolha que me faz melhor, que me faz feliz, que me faz evoluir. E aí a gente começa, então, a desenvolver uma ideia de que a gente tem que fazer escolhas para ser feliz. E aqui não sou eu dizendo, a gente tem diversos estudiosos, teóricos, autores, que vão trazer para nós essa ideia de que nós vivemos uma cultura da felicidade, não é mesmo? A gente vai hoje ver discussões afim, eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu entendo que essa ideia da escolha para ser feliz trouxe um erro conceitual, porque o ser feliz se tornou uma constante. E não deu certo. A gente já percebeu que a gente não consegue ser feliz constante. Só que no meio dessa bagunça, a gente decidiu ter filhos. Não, então, aqueles que aqui nos ouvem foram aqueles que decidiram, em sua grande maioria, ter filhos. Tudo bem. Aí esse filho está lá, já na barriga da mamãe, e a gente tem para ele uma decisão também. A decisão ele tem que ser feliz. E eu não fui tão bem sucedido assim. Eu sou feliz, mas não consigo ser feliz o tempo inteiro. Eu não sou tão realizado. Eu não sou tão bem sucedido. Sabe, Alexandre, eu não sou aquele cara que ama tanto o que faz que nem trabalha. Porque essas pessoas devem existir, eu não conheço, mas elas devem existir, porque reza a lenda que quem ama o que faz não trabalha. Eu não consigo. Então, o meu filho não, meu filho vai rolar. O meu filho vai ser feliz. Aí ele nasce. E esse erro conceitual dá espaço para uma coisa que é fatal na dificuldade de educação atual. E é aqui que eu queria chegar. Eu passo a entender que felicidade como constância é o contrário das emoções negativas. Porque quando eu estou com medo, eu não estou feliz. Quando eu estou com raiva, eu não estou feliz.
Quando eu estou ansioso, não estou feliz. Quando eu estou frustrado, não estou feliz. Ou seja, felicidade, essas emoções todas são inimigas da felicidade. Logo, para eu ser feliz, não posso viver essas emoções. E é aí que a coisa pega. Essa é a cereja do bolo de uma das dificuldades que eu diria atual, que envolve um pacote de problemas, porque toda vez que o meu filho está com medo, com raiva, com angústia, em sofrimento, ansioso, eu vou ter uma tendência natural de tentar tirar isso dele, porque diante do meu hiperolhar, daquela lente de aumento que a geração de pais, e eu vou me incluir, tenho uma filha de 7 anos e tenho que lutar contra isso o tempo inteiro, eu coloco uma lente de aumento que toda vez que isso acontece, a minha tendência é lutar contra isso. Então, é impedir que o filho se frustre, tenha medo, tenha raiva, em nome da felicidade. Ora, se justo isso, acho justo, tem mesmo, a gente tem que ajudar mesmo os filhos a terem um desenvolvimento saudável e feliz, há um problema porque eu não entendo a felicidade como o contrário disso tudo, pelo contrário. Tá bom, eu sou psicólogo, vou puxar a sardinha para o meu lado. Mas eu entendo a felicidade como aquela que permite lidar com tudo isso. Então, não é feliz quem não tem medo. É feliz quem aprende a lidar com seus medos. Não é feliz quem não se frustra. É feliz quem aprende a lidar com suas frustrações. Eu não preciso gostar de frustração para ser feliz. Não, seria narcísico, seria masoquismo, né? Gostar de sofrer para ser, gostar de me frustrar. Não, mas eu tenho que entender que a frustração é parte e lidar com ela é o que me permite ter a chance de ser feliz. A pandemia veio, por exemplo, trazer isso de sola. Quando meu filho tinha uma festa programada e não pode mais tê-la e fica frustrado, entender que essa frustração dá espaço para resiliência e que então eu vou ter que mudar a minha estratégia para que eu possa ser feliz no meu aniversário, é o segredo de ser feliz. E não impedir que a frustração aconteça, uma vez que agora, por exemplo, na pandemia, isso representava um risco à vida. Então, chego nesse ponto aqui para dar espaço para a gente continuar essa discussão, dizendo que acho que se está mais desafiador, está neste ponto. Nós somos uma geração de pais de hiperconvivência, de hiperolhar, de hiperatuação, que tem tirado o que é, muitas vezes, da natureza de um filho, o seu desenvolvimento, e nesta natureza envolve ser feliz, óbvio, mas envolve também passar por uma série de situações que o nosso papel é dar suporte. Encerro com uma história aqui que eu gosto muito, que eu digo que vai ser tema do meu próximo livro. Eu gosto de entender o que eu estou dizendo numa analogia que funciona como se nós fôssemos pais, e quando o filho nasceu, nós ganhamos, na verdade, uma muda de uma árvore, Alexandre. Pensa que o filho nasceu, você ganhou uma muda, não foi um filho. E você não é especialista em árvores, mas você gosta muito de plantas, você fala, vou cuidar, porque eu quero ter muito uma árvore. E aí você vai plantar aquela árvore num vaso básico que você tem na sua casa, vai pôr ele numa luz básica, com uma rega básica. E ao longo do momento aí que você está vivendo com essa planta, você um dia vai reformar a sua casa, vai colocar aquele vaso numa área que pega sol, e você vai ver que ela ficou mais bonita. O sol ajudou. Você falou, olha, essa árvore gosta de sol. Aí um dia você foi viajar, preocupado que não ia poder regar, mas você voltou e ela estava mais bonita. Você falou, nossa, eu estou regando muito. Essa planta gosta de menos água. E assim foi. Você foi fazendo o que ela te dizia, né? Ela foi te dando os recados do que ela precisava. Até que um dia você olhou e falou assim, olha que isso está com uma cara de cerejeira, hein? Isso parece cerejeira. Peraí, tem uma folhinha aqui, uma florzinha que é muito cara de cerejeira. Aí você vai pesquisar na internet e descobre que é uma cerejeira. E aí você descobre que cerejeira precisa de pouca água, de sol da tarde, de um vaso maior. Então você vai dar isso que ela precisa para ser o quê? A melhor cerejeira que ela pode ser. Acontece que os pais, e eu vou me incluir, da geração atual, estão com um probleminha aí nessa história. Eles, quando ganham essa muda, eles predeterminam que árvore será sem ainda saber que árvore é. Então ele olha e ele fala assim, putz, isso aqui é um pinheiro, hein? Porque pinheiro lá em casa vai ficar bonito, pinheiro. Eu tenho um jardim lá que vai combinar com pinheiro alto, pinheiro é forte, lá venta muito, então pinheiro aguenta vento, pinheiro. Aí você já chega colocando no quintal, você já coloca no espaço bem grande, porque é o pinheiro, né? E você não percebe que está sofrendo com as intempéries, está sol demais, água demais, você não percebe, mas você está ali frustrado com aquele pinheiro, não vira um pinheiro. Poxa, aí sai uma folhinha, uma florzinha linda, você fala, meu Deus do céu, nunca vi pinheiro que dá flor. Ah, esse pinheiro. E aí você impede o desenvolvimento natural
daquela cerejeira. E sabe qual é o problema? Você não vai ter nem pinheiro e nem cerejeira. Porque a cerejeira, que era linda, que trazia ciclos, que a pessoa para tirar foto, você não viu. Você ficou querendo ver o pinheiro, que também lindo, imponente, forte, bruto, que você queria. Traz para o que eu estou querendo dizer aqui, aí eu abro para a nossa continuidade de discussão, que é, talvez o grande desafio da nossa geração de pais seja permitir que o filho tenha aquilo que é da natureza daquele filho enquanto desenvolvimento. E nós, enquanto pais, a missão de permitir só ir deixando que as coisas aconteçam, dando o melhor rega possível para aquele filho, o melhor vaso, o melhor ambiente, o melhor clima, de acordo com quem ele mostra para nós e não como quem nós projetamos. No meio disso, vai ter chuva, vai ter tempestade, vai ter uma série de intempéries aí que projetam ele como o melhor pinheiro ou melhor cerejeira ou tantas outras espécies que a gente tem. Não sei se eu cheguei lá onde eu queria, mas acho que deu para entender a reflexão, né? Deu perfeito, Tiago. E assim, é interessante, eu vou te ouvir agora, Áurea, mas é interessante que você colocou como talvez o maior desafio dos pais ser uma coisa que é subjetiva de expectativas deles próprios, dos pais e das mães, sobre o crescimento dos filhos. Mas eu passo a bola para ti, Áurea, como coordenadora do ensino médio, porque eu já consigo prever alguns pais pensando, tá, mas não é só a minha expectativa, não. É mais difícil mesmo o ensino médio. Existem dificuldades e intempéries e tempestades objetivas. Então, eu vou te passar a palavra, Áurea, para você dizer, como coordenadora, o ensino médio é tão mais desafiador mesmo, o mundo está mais desafiador mesmo para esses alunos que estão chegando e tendo que escolher o caminho. Enfim, o que é que eles podem esperar do ensino médio do SEIB? Perfeito, Bandeira. Bom dia a todos. Muito feliz. Eu gosto muito desse encontro e é um prazer, viu, Tiago, estar aqui com você. E Bandeira, Prazer como é meu. sempre, nosso grande parceiro. Assim, Bandeira, quando o aluno saiu do Fundi 1 e foi para o Fundi 2, ficou mais difícil, não ficou? O mesmo acontece agora. Sai do Fundi 2 e vai para o ensino médio, fica mais difícil. E quando sair do médio e vai para a universidade, também fica mais difícil. Então, a dificuldade está posta, óbvio, né? Porque tem aí um nível de complexidade maior nos conteúdos, nas demandas cognitivas e tudo mais. Então, é fato que é um salto que tem um pouco mais de dificuldade. Mas, pela experiência e, portanto, que a gente estuda, tem uma componente, talvez, nessa transição do Fundo 2 para o médio, que é a faixa etária que o Tiago, infinitamente melhor do que eu, pode depois discutir mais, né? Há uma transformação biológica, neurobiológica, né, nas crianças, que potencializa, portanto, essa dificuldade. Uma delas é justamente pelo fato de eles perderem 1/3 dos receptores de dopamina, né? Já que é uma transformação, né, cerebral aí, que faz com que eles deixem de ser tão felizes. Eu adorei essa entrada do Tiago, quando ele falou da felicidade, porque antes era tão mais simples deixar o seu filho feliz, né? Então, ele ia mal numa provinha, ou, sei lá, aconteceu alguma lição mais difícil, vamos fazer um passeio, vamos tomar um sorvete mais aí, da sua preferência, opa, estava super feliz. Agora não há sorvete, não há passeio que faz com que esse adolescente fique feliz após ter uma frustração numa prova, por exemplo, né? E começa a ficar mais triste e tal, e aí a família também sente mais dificuldade para acessar. Então, a sua pergunta, o ensino médio, ele é um pouco mais difícil? Ele é para o aluno e para a família, né? Mas o que é mais importante nessa história é que tem algumas coisas ao nosso favor. Primeiro, que aqui tem uma equipe preparada para apoiar o aluno e para apoiar a família, né? Para os dois, isso é muito importante, né? E tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração: eles estão crescendo, eles estão amadurecendo, eles estão desenvolvendo ferramentas psicológicas e mentais, vamos dizer assim, emocionais, para lidar com essa diferença. Se a família e a escola ficarem parceiras, isso vai ser mais tranquilo. Claro que para um é um pouquinho mais difícil, para o outro um pouquinho mais fácil, vai depender, isso não quer dizer ser melhor ou ser pior, são características, são perfis, e que se a família chega aqui, para mim,
né, para as orientadoras, professora Aldrin, professora Simone, e traz, olha, está difícil aqui em casa, ela ou ele estão sentindo, chora muito. Nós vamos ter ações aqui na escola, com ela, com ele, para ajudar, para perceber que eles não estão sozinhos. Acho que isso é o mais bacana da gente salientar aqui, tá bom? Tá, joia. Eu quero reforçar para o público que nos assiste que vocês podem mandar perguntas, eu vou tentar passar. Inclusive, já chegou um comentário breve, Tiago, excelente, alguém anônimo não se identificou, excelente analogia com a árvore, especialmente para quem tem mais de um filho em casa, que é necessário entender que cada um tem a sua essência e a sua particularidade. E a Sheila, através do chat, perguntou, eu só recomendo que vocês perguntem pela ferramenta de perguntas e respostas do Zoom, que fica mais fácil a gente organizar. Mas a Sheila pergunta, é essa a explicação deles ficarem mais mal-humorados? Eu acredito que se refere ao que você falou dos receptores, Áurea. E aí eu vou passar a bola para o Tiago, que ele entende bastante sobre a mente do adolescente e da adolescente, para te perguntar, para você nos ajudar a entender o que está se passando na cabeça desse jovem, Tiago, desse jovem, dessa jovem. Vocês têm tempo, não? Hoje até às 18 horas a gente pode ir. Porque, olha, eu acho que, nossa, o céu é o limite de possibilidades que a gente tem de pensar nas transformações, né? Mas a Áurea traz uma questão importante, que é a seguinte. Boa parte do que os pais viverão agora, a partir do momento que o filho entra no ensino médio, não está correlacionado especificamente ao ensino médio, e sim ao desenvolvimento natural do ser humano. Por isso comecei com a minha fala. Ela vai me dar um gancho agora para uma série de coisas que a gente vai dizer aqui, como, por exemplo, o filho que chega em casa dizendo que está difícil demais, e eu, como pai, numa hiperconvivência que tenta, de alguma forma, trazer a felicidade como uma constância, impedindo emoções negativas, vou, de algum jeito, querer transformar a vida desse filho numa maravilha que a escola tem que ser, onde ele não pode nunca reclamar de nada, né? Ou seja, vai dar ruim, que é impossível. Ele reclama de tudo quando ele entra na adolescência, inclusive do ensino médio de vez em quando, né? E aí, por que isso acontece? É um problema? Não. Eu gosto de brincar com a ideia de que psicólogos que atendem adolescentes, eu sou o caso, né? Eu só trabalho com criança e adolescente, consegue convencer qualquer pai de adolescente a levar o filho para terapia, se a gente quiser. A gente tem que ser muito cuidadoso, senão a gente se torna antiético. Porque eu pego um pai de adolescente e falo, vem cá, troca uma ideia com você. Seu filho está mais distante da família, não está? Mais agressivo, arredio. Nossa, seu filho não quer mais saber de você, ele acha que tudo que você faz é errado, né? E está mais trancado no quarto dele. Gostava de jogar bola, não gosta mais. Gostava de ler, não gosta mais. Ó, melhor fazer terapia, hein? Não. Quantos pais não ficam frustrados comigo que procuram para fazer terapia com o filho? Eu ouço o pai primeiro e falo assim, olha, até onde você está me dizendo não é um caso de terapia, é um caso de adolescência. Eu não trato adolescência, né? Adolescência não é tratável, eu posso te ajudar a lidar com ela. Você quer pai e mãe, vir aqui trocar uma ideia para a gente passar por isso juntos? Mas a adolescência não se trata, a gente passa por ela, a gente dá suporte a ela, né? E aí, uma série de características importantes que a Aura levantou uma bola, vou colocar as principais aqui. A primeira delas é essa mesma. A gente tem uma mudança neuro que traz uma diminuição dos receptores de dopamina. A dopamina é uma substância que a gente secreta, geralmente quando a gente atinge um objetivo, quando alguma coisa que a gente quer acontece, e que dá prazer. Se eu perdi a capacidade de absorver essa substância, eu perco parte da capacidade de sentir prazer. Então, isso explica por que uma criança pega uma bolinha, pega uma tampinha de Coca-Cola e joga um campeonato mundial de futebol no corredor da sala de aula, né, em que os inspetores de alunos têm que ficar ali dando bronca, falando, para com isso, aqui não pode. E por que, de repente, na adolescência, você dá uma bola oficial da FIFA com um juiz federado num campo oficial e eles reclamam de alguma coisa? Eu falo, não é possível, até ontem, pô, bolinha amassada no corredor estava bom. Agora te boto com tudo de melhor, você está reclamando de alguma coisa. É porque eles estão com menos capacidade de prazer mesmo. Isso quer dizer que eles buscam mais intensidade para ter prazer. E onde é que está essa intensidade? No perigo, nas drogas, no sexo, certo? Porque ali eu vou ter a intensidade que o meu cérebro precisa para ter aquele prazer que antes ele tinha com menos intensidade. Soma-se ao fator de que a última parte do cérebro a ficar pronta é o córtex pré-frontal, responsável pela previsão de consequência. Significa que a adolescente é naturalmente mais inconsequente. Por isso, muitos pais que estão ouvindo a gente aqui agora, eu sei, papai e mamãe que me ouve, você já disse algum dia, o que eu fiz na minha juventude eu não teria coragem de fazer hoje. Jamais faria de novo o que eu já fiz. Por quê? Porque você amadureceu tal? Também, mas é porque o seu cérebro mudou.
naquela época o seu cérebro tinha menos medo, ele previa menos a consequência. E tinha que ser assim, porque o leão que tem medo de brigar com outro leão não procria, ele não evolui na espécie. Aquele que tem que ir para a vida e tem medo de ir, que está muito preocupado com as consequências, não vai. Então, é natural que o cérebro haja dessa forma. Para piorar essa história, a gente é mais impulsivo na adolescência, porque chega a sexualidade, chegam os hormônios e a gente quer ganhar o mundo, a gente fica mais... Peraí, eu não prevejo consequência, mas eu estou mais impulsivo? Ó, bomba relógio. Aí a gente bota esse pacote de transformações, que são só algumas, hein? Estou falando de poucas delas. Com esses pais que eu acabei de citar, que tem uma baita dificuldade de deixar a natureza agir também, porque está sempre ali naquela hiper. O que começa a acontecer? A gente começa a bagunçar essa história toda. Então a gente começa a interferir demais, às vezes, na dinâmica dos filhos, sem entender que o papel dos pais nessa hora é uma mistura entre pôr limite para impedir que esses impulsos todos sejam tão arriscados, ao mesmo tempo dando condição que o filho tome escolhas e haja com as consequências dela para desenvolver autonomia. Porque, olha, se eu estou tão preocupado assim, eu também não deixo que meu filho tome decisões, e se não toma decisões, não desenvolve autonomia. E aí fico interferindo também no dia a dia desse filho, sem deixar que ele viva uma série de experiências. E aí a gente vai criando um bolo todo aí que dá ruim, segundo frases que eles costumam usar, né? Porque há uma interferência natural. Vou na prática dessa história, quer ver só? É comum encontrarmos pais de adolescentes que têm dificuldade para o filho, de falar para o filho não ter um RG falsificado. O que até me arrepia, assim. Tipo, como assim? O filho não pode mais esperar nem ter 18? A gente tem que antecipar até a idade agora? Não, não pode. Não pode. Eu me lembro de uma palestra que eu dava no auditório, ainda naquela época presencial, e na hora que abriu para perguntas, uma mãe perguntou, né? Falou, escuta, o que você acha do RG falsificado? Eu falei, é crime. Próxima pergunta. Porque né? Ao mesmo tempo, às vezes essa mesma família terá uma dificuldade enorme de deixar com que o filho lide com as consequências de uma situação em que na escola, por exemplo, ele foi repreendido porque estava usando o celular em hora errada e quer interferir de alguma forma nisso porque, meu Deus, fui eu que estava ligando para ele. Então, mas não pode, era a hora errada. Ou qualquer outra situação do dia a dia, né? Eu gosto daquela situação em que você fala para o seu filho assim, coloca a lição na mala, porque está em cima da mesa e amanhã de manhã você vai esquecer de levar. Papel do pai, avisou. Mas você quer desenvolver a autonomia do seu filho. E para desenvolver a autonomia dele, você vai deixar que ele tome escolhas. E pode ser que ele escolha não pôr na mala naquela hora, porque ele confia na memória dele. No dia seguinte, ele esquece. É comum isso acontecer, né, gente? Faz parte em todas as famílias. Aí ele vai chegar na escola, perceber que esqueceu, e vai mandar uma mensagem escondida no banheiro da escola para a mãe ou para o pai. Mãe, pelo amor de Deus, eu esqueci o trabalho, eu vou ficar com 0. A partir daí, a gente tem os pais que não são desse grupo que eu acabei de falar, que acham que emoções negativas são contra ser feliz. Pelo contrário, eles vão entender que é preciso deixar que o filho viva consequências sobre os atos dele para desenvolver autonomia, porque jamais o filho vai lembrar de pôr na mala se ele não tiver uma consequência sobre isso. Então esse pai ou essa mãe vai virar e falar assim, filho, sinto muito, eu estou trabalhando, eu estou fazendo almoço, eu estou fazendo minhas coisas, estou numa reunião, você vai ter que se virar com o seu professor agora. Nem que isso signifique tirar 0. Mas tem aquele pai e aquela mãe, que às vezes é o mesmo que permite o RG falsificado, que vai, de alguma forma, tentar suprir essa demanda, trazendo a consequência para ele mesmo. E que vai sair do trabalho correndo, vai sair da reunião, vai largar a panela no fogo tal para levar o trabalho, muito bravo com o filho, mas que vai levar resolvendo o problema pelo filho, trazendo, então, para ele uma referência de que está tudo resolvido, está tudo certo. Mas de quem foi essa consequência? Do pai e da mãe. Então, veja, a adolescência é delicada porque ela vai trazer todos esses desafios que eu estou colocando aqui, mas que, se a gente olhar bem para todos os exemplos que eu dei, se a gente agir naturalmente, não tem as respostas? Naturalmente, tem que ter RG falsificado? Tem que ter 18 antes de 18? Não. Então, não vai ter. Naturalmente, esqueceu de levar um trabalho que era dele, que você avisou, você tem que sair correndo para resolver o problema? Não. É ele quem tinha que ter levado o trabalho. Então, olha como se a gente olha para o que é natural do momento, a gente tem as respostas. A gente sabe. O que tem de pai que ouve de mim aqui no consultório, ele coloca o problema. Aí eu digo assim, e o que você gostaria de ter feito? Aí o pai e a mãe falam o que gostaria de ter feito. 99% das vezes eu falo, e por que não fez? Era isso mesmo. Você precisou vir aqui pagar para mim, para ouvir, que você já sabia o que tinha que fazer?
Né? Então, acho que eu me estendi demais até nessa questão, mas acho que dá uma boa explanação aí do que são as mudanças pontuais. Eu coloquei só algumas da adolescência, que o ensino médio vai trazer, versus como os pais podem agir com isso. E olha, se pai e mãe olhar com naturalidade, vai saber o que fazer. Bandeira, Perfeito. se me permite, gostaria de Claro. fazer um gancho, e ainda naquela pergunta, se mais difícil ou não, isso que o Tiago trouxe vem ao encontro também do aumento dessa dificuldade, né? Porque o pai, a mãe, eles sentem no ensino médio, parece sim que a escola está um pouquinho mais distante, né? Vai falar assim, puxa vida, parece que antes a escola se comunicava mais comigo, coisa e tal, e agora não. Não entendam assim, né? Vocês são muito importantes para nós e tenham a certeza de que nós vamos recorrer a vocês várias vezes para nos ajudar. Mas é como o Tiago trouxe, o adolescente ele precisa ter clareza das causas e consequências, né? Então, esse exemplo que ele deu do trabalho, então é isso, ele esqueceu, ele vai ter a consequência do esquecimento. E muitas vezes a família fala, mas coitado, foi uma correria, ele se esforçou tanto. Bacana, ele se esforçou tanto, vamos valorizar o esforço dele, mas ele esqueceu a atividade, então tem uma consequência aí. É claro que a gente está sempre aberto ao diálogo, a gente sempre usa o bom senso, mas esse é um ponto importante. Confie na escola, né? Confie que o que nós estamos fazendo, a hora que a gente está tendo regras mais assertivas, regras mais assim contundentes, não flexibilizando muito, isso é muito importante para o amadurecimento deles e para a autonomia deles. Vem junto com a gente, né? E se tiver dúvida, de novo, vem conversar com a gente. É assim que funciona bem. Perfeito. Deixa eu colocar mais pessoas do público na nossa conversa. A Débora Nag escreve, Tiago, que a questão de deixar o jovem escolher o seu caminho é muito certa. Eu tenho uma filha de 23 anos, ela escolheu letras para a faculdade. Eu fiz direito, queria muito que ela seguisse esse caminho, mas eu respeitei a escolha. E ela está terminando a faculdade esse ano e ela foi tão feliz na faculdade, inclusive na pandemia, que eu percebi o quanto foi importante respeitar essa escolha. Mais um comentário da Débora. O Luiz Fernandes te pergunta, então, Tiago, em resumo, o problema está nos pais? Entre parênteses, ele coloca em tempo, contém ironia essa questão. Muito bem. Não, eu não diria que o problema está nos pais, mas a gente está falando com os pais aqui. Então, estou puxando. A gente faz palestra para os alunos também, eu jogo a batata quente na mão dos alunos. Estamos falando para os pais, eu vou jogar batata quente nos pais, né? Perfeito. Mas, sim, eu acho que a gente tem uma questão aí de que hoje os pais, por estarem mais presentes na vida dos filhos, e lembrem-se que eu comecei dizendo que eu acho isso bom, acho legal pra caramba, acho que foi um ganho da nossa geração. Tá? Nem quero que seja diferente, eu não consigo ser diferente, eu não consigo não estar presente na vida da minha filha, né? Mas este ganho trouxe desafios e parte dos desafios envolve que sim, nós pais às vezes estamos trazendo mais problemas do que deveríamos ou poderíamos nesse desenvolvimento do filho. No passado também? No passado também. Escuta, pai e mãe se sentir culpado é sinônimo, gente. O que seria de Freud se não fosse a culpa materna? Ou seja, a verdade é essa, a gente vai sempre se sentir culpado porque tem uma realidade nessa culpa também. Segue o jogo. O Winnicott vai falar sobre a mãe suficientemente boa. É um psicanalista também que eu gosto muito, baliza muito do meu trabalho aqui, e é um clássico, né? Ouvi falar sobre isso, mas é uma teoria muito importante dele. E o Winnicott fala da mãe suficientemente boa num contexto do bebê, da mãe bebê, em que ele vai dizer que é importante para o bebê não ter o tempo inteiro a correspondência da mãe. E é importante para que ele perceba que ele e a mãe são distintos, né? Que ele e a mãe não são um só. É muito bonito isso no desenvolvimento da vida, porque a partir do momento que a mãe não corresponde o tempo inteiro, ele começa a perceber que, então, opa, peraí, ela não é objeto do meu desejo. Nós roubamos essa ideia, é um roubo moderno, em dizer que essa não necessidade de suficiência o tempo inteiro, né, da perfeição, ela vai trazer para o filho a ideia de que a mãe e o pai não são correspondentes a ele o tempo inteiro, no sentido de ter que supri-los o tempo inteiro. Que eles vão ter que buscar isso fora dessa relação. E que buscar isso fora da relação é ir para a vida, é buscar na vida. Veja, eu encontro hoje uma série de jovens adultos, porque trabalho aqui com orientação de carreira, que estão com muita dificuldade de se comprometer com o que é do projeto de vida. Né? De querer trabalhar, de querer ter uma profissão, de pagar o preço disso, de aguentar ficar numa faculdade. Faça a melhor escolha que você fizer, terá desafios, terá matérias chatas, terá professores mais difíceis, né? E não aguenta,
porque não conseguiu ter essa capacidade de olhar para aquilo que eu tenho que buscar, que eu tenho que conquistar, né? Porque foi o tempo inteiro suprido, não tem uma falta. Você hoje encontra crianças que não sabem o que querem ganhar do Papai Noel porque já tem tudo. Você encontra adolescentes que nunca foi tão verdade dizer para eles que é a melhor vida deles e não a sua. Isso no passado não existia. Se você dissesse para um filho antigamente, você é feliz hoje, você vai ver só quando tiver a minha idade, não era tão verdade assim. Porque, peraí, o papai tinha coisas que eu não podia ter, o papai vivia coisas que eu não podia viver. Hoje não. Hoje tem família que não tira férias, mas o filho vai viajar para Trancoso no Réveillon com uma festa em que o Neymar está presente. Né? A gente começa a antecipar para o filho uma série de coisas que tira dele a falta. E que, portanto, nesse olhar aí cuidadoso que a gente tem que ter sobre como os pais estão lidando com tudo isso, envolve a gente poder trazer para o filho aí uma série de referências que diz para ele, cara, você precisa conquistar, você precisa ir além, você precisa buscar, você precisa querer. E trazer a falta é parte disso, né? Então, claro, se deixar, me estendo aqui por horas falando sobre esse assunto, mas é importante que os pais tenham essa referência, né, natural, é importante, de que ser suficiente envolve não ser todo e pleno o tempo inteiro. Isso significa que de vez em quando a gente vai frustrar filho, a gente vai deixar filho ficar bravo, a gente vai deixar filho achar que a gente é carrasco, e tudo bem. Eu estou falando de vez em quando, não estou falando que você vai ser assim o tempo inteiro. Eu encerro essa resposta com um exemplo que eu adoro. Estou eu e a minha filha com seus 4 e pouco anos, hoje ela tem 7, 4 e pouco no shopping, fui só eu e ela, era férias, e ela vira para mim ao entrar no shopping e fala, papai, você me dá uma lembrancinha hoje? Não, filha, hoje não é dia de lembrancinha. Ah, papai, por favor. Não, não, filha, hoje não é dia de lembrancinha, tem lembrancinha e tal. Tudo bem, passamos um dia gostoso, com sorvete, comemos, tal. Até que um momento ela quis ir numa brinquedoteca, né? Sabe essas brinquedotecas de shopping que fica lá? Para mim foi vantagem, eu tinha que fazer um monte de coisa no shopping, falei, legal, deixei ela lá meia hora, ela adorava, e fui fazer minhas coisas. No meio de minhas coisas, eu comprei uma roupa para mim, era uma camisa. Vou buscá-la com uma sacola na mão. E eu estava num bom dia. Esse dia eu estava bom, esse dia eu estava bem, férias, estava tranquilo. Falei, hoje eu vou aproveitar a situação para educar. Aí, nem sempre a gente consegue. Ela sai de lá e olha para mim e fala, que é isso, papai? Eu falei, o papai comprou uma camisa para ele. Posição de xícara. Não é justo, você falou que hoje não era dia de lembrancinha. Eu falei, para você. E por que você pode? Falei, porque eu sou adulto, porque eu trabalho, porque quem decide quem vai dar lembrancinha para mim ou não sou eu mesmo. Você ainda é criança, quem decide o dia da lembrancinha sou eu. O dia que você crescer, olha lá, olha o gancho. O dia que você crescer, o dia que você trabalhar, você compra a lembrancinha para você quando você quiser. Perfeito. Ficou brava. Eu sou o pior pai do mundo. Cadê a mamãe? Né? Acabou, estragou o dia. Mas o que eu estou fazendo ali naquele momento é exatamente o que eu acabei de dizer que de vez em quando a gente tem que fazer. Deixar claro para o filho que a gente não é todo, a gente não é pleno, a gente é suficiente. Naquela suficiência, olha, eu te dei agora meia hora de uma brincadeira maravilhosa, com piscina de bolinha, escorrega, massinha, tinta, mas eu não posso te dar tudo. Tem coisa que você vai ter que buscar, vai ter que crescer, vai ter que desenvolver. Entre elas, escolher quando seria a lembrancinha ou não. Acho que eu contextualizo com esse exemplo, né? Claro. Até hoje, se ela vê essa camisa, ela acha feio. Tiago, deixa eu colocar um outro assunto na nossa conversa que a gente já estava pensando em trazer mesmo, e a Valéria trouxe aqui num comentário, numa pergunta dela, que a gente já passou aqui por escolhas profissionais, escolhas de projeto de vida, mas vamos focar um pouco mais nisso. A Valéria pergunta, qual a sua opinião sobre os adolescentes terem que escolher, no final do ensino fundamental, que linha de estudo, carreira escolher para iniciar o ensino médio? E ela ainda complementa, eu tive que fazer essa escolha no passado, entre exatas, humanas e biológicas, e não foi bom para mim. E aí eu quero te ouvir e depois ouvir a Áurea também sobre como você me ajuda a fazer essa escolha que agora se tornou diferente pelos novos itinerários, né, Áurea? Mas fala aí, Tiago, para Valéria, o que é que você diria? Muito bem, Valéria, olha lá, aqui é o momento da gente tomar cuidado com essa nossa tendência de querer preservar ou impedir que o filho passe por situações desafiadoras, porque eu te respondo dizendo, é desafiador fazer essa escolha, mas também dizendo que é bom e possível, tá? Eu gosto da ideia. Tá? Eu gosto da ideia. Quando em colégios como Competentes, o que a gente está conversando aqui, isso acontece, eu gosto. Por quê? Porque permite que esse desenvolvimento natural que eu acabei de falar para vocês aconteça. Porque nós somos plurais e dentro dessa pluralidade nós temos espaços de competências diferentes.
né? Se a gente olha, por exemplo, para a teoria das múltiplas inteligências do Gardner, a gente vai olhar para uma ideia de que hoje já estamos em 9 múltiplas inteligências. Isso por cabeça de eixo, a gente pode achar mais. Tá? Então, eu acho interessante que a gente possa dar, assim, para o filho a condição dele já ter ali um processo de semi-escolha, não é uma escolha profissional ainda, né? Não é determinante também, inclusive, assim, né? Ah, se ele escolheu agora, ele não pode. Não, ele tem outras formas de desenvolver. Então, eu gosto. Ao mesmo tempo, é desafiador, né? A gente vai ouvir a Áurea dizer como é que eles estão ajudando nisso, mas nesse desafio é possível, então bora fazê-lo porque ele é bom, né? Ele é saudável, tá? E acho que vai ajudar no médio prazo, né? A gente vai ver nos próximos anos o recurso positivo disso, inclusive das universidades. Então, se a gente olha de cima para baixo, as universidades já estão criando processos seletivos ainda à sua maneira, ainda muito pontuais, que estão privilegiando o objeto de estudo daquela profissão que eles estão escolhendo. Acho isso muito bom. Perfeito. Áurea, como é que o Seiden ajuda os alunos a tomarem essa decisão? E as famílias, como é que vocês esperam que as famílias participem, enfim, colaborem, contribuam, se é papel dos pais? Nós vamos iniciar, né, no próximo ano, o novo ensino médio, e aí sim vai ter essa escolha, né? Eu queria abrir um parênteses, que lá no passado, quando se escolhia entre exatas, humanas e biológicas, o aluno escolhia e tinha que passar o ensino médio naquela escolha. Ele inicialmente, né, falava, vou fazer exatas, aí, de repente, no caminho, descobria que detestava física, química, e por que eu não fui para humanas, né? Aqui, agora, nesse modelo, é diferente, né? Ele vai sim, escolher uma área inicialmente, de acordo com o que, naquele momento, hoje, ele, aos 14 anos, gosta um pouquinho mais ou desgosta menos. Cada um vai usar a sua ferramenta, certo? E, para isso, a gente já vem fazendo os trabalhos, né? Nós já fizemos apresentações para pais, para alunos, eu pessoalmente, professor Marcelo, professor Cláudio estão fazendo esse trabalho, ajudando a meninada a fazer a sua escolha, né? Temos o e-book ali que está lindíssimo, acho que vocês já estão folhando, né? E vendo todas as discussões, e sempre estamos aqui abertos, quem precisar, para falar comigo também. Só que a diferença é que ele faz uma escolha agora para a primeira série, vamos supor que ele faz para múltiplas linguagens, ok? Ele não gostou muito. Na segunda, ele pode fazer para ciências da natureza, tá? E lembrando que as eletivas, elas são semestrais, e ele, apesar de ter escolhido uma área, por exemplo, ele escolheu ciências da natureza, mas ele quer fazer uma eletiva lá de matemática e tecnologia ou de ciências humanas, ele pode. Então, na verdade, ele consegue transitar nos mais diversos setores. Nós já fizemos, já construímos dessa maneira, justamente para não engessar o menino e a menina só naquela escolha, porque ela tem razão. São muito jovens, podem ter feito uma escolha, puxa, não era isso. Né? Sempre possível de modificar. E o tempo inteiro aqui, nós, eles, ao longo da série, é só vir ou a gente perceber que eles estão precisando de mais apoio ou querem falar conosco, nós estamos o tempo inteiro prontos para ajudá-los. Tá? Perfeito, Áurea. Eu quero ler para vocês um comentário que a Fabiana Ribeiro Lima colocou aqui, Tiago, para passar para um próximo assunto que eu acho que vale a pena também a gente abordar. A Fabiana escreve: bom dia, Tiago. Aqui em casa pensamos como você, que deu o exemplo de esquecer o material e deixar o filho resolver. Porém, ficamos com receio da escola achar que somos dispersos e não acompanhamos nos nossos filhos. Somos pais de 3 meninos com personalidades totalmente diferentes. Então, a pergunta que eu coloco para ti, usando como gancho o comentário da Fabiana, é: essa parceria família e escola, como é que você vê a parceria ideal? Olha, acho fundamental a gente falar um pouquinho sobre isso. A Áurea pode reforçar aí também se eu vou no caminho certo. Mas essa parceria, eu entendo que ao longo dos últimos anos perdeu características importantes que ela não deveria ter perdido, né? Houve, ao longo da história, sempre uma relação em que a relação pais-escola tinham como ponto de partida a confiança de que quem sabia naquele contexto escolar o que tinha que ser feito era a escola. E eu acho que tem que ser assim. Eu escolhi uma escola para minha filha e somos parte aqui de uma classe social que pode fazer isso, não é mesmo? Isso é um privilégio, né? Escolher a escola que a gente coloca os nossos filhos. E, diante dessa escolha, então, acredito que é a melhor possibilidade daquela
condição que eu estou oferecendo para ela e, por isso, confio. Isso quer dizer que a gente está imunes a erros? Claro que não, de ambas as partes. É óbvio que, assim como nós, escolas e professores podem cometer erros. Eu quero acreditar nisso, inclusive profissionalmente. Eu não quero acordar acreditando que eu jamais vou cometer um erro. Estou atento, inclusive, por isso. Exatamente porque eu sei que eu posso cometer um erro, que eu estou ligado. Mas, ao mesmo tempo, sei que ele pode existir. Claro que existem erros e erros, né? Mas erros existirão. Tudo bem. Diante disso, é possível e necessário que nós façamos um resgate do vínculo escola-família. Digo aqui das duas partes, colocando a família agora como fator, porque veio dali a pergunta. Veja, dou um exemplo do grupos de WhatsApp. Aliás, eu tenho um podcast com a Jovem Pan que chama Manual do Filho. Tá em todas as plataformas de áudio aí. O primeiro episódio, de 3 anos atrás, chama Grupos de Mães no WhatsApp. É o mais ouvido historicamente, tá? Eu tenho episódios com Monja Coen, com Clóvis de Barros Filho, o mais ouvido é esse. Por quê? Porque eu faço uma provocação, a reflexão desse vínculo, em que aquilo que poderia ser maravilhosamente usado, porque vamos combinar que é uma ferramenta muito legal, né? A gente se comunicar aí para, por exemplo, fazer indicações de questões, convidar alguém para vir assistir o que a gente está fazendo aqui agora, organizar uma festa, olha, buscar, eu estou no trânsito, você pode pegar meu filho, por favor, depois eu busco na sua casa, um monte de coisa legal, um monte. Ao mesmo tempo, perigosamente, às vezes usado. E a gente vê, às vezes, um tipo de interferência que vem... Tem uma situação que eu adoro, olha, isso não acontece com nenhum pai e mãe dessa escola, tá? Só das escolas vizinhas. Aí nunca ninguém fez isso. 10 horas da noite de um domingo, você, numa conversa com seu filho, descobre que tinha um trabalho para segunda-feira de manhã de geografia. Pai da situação lá, aquele pai que, quando o filho liga para falar atrás do trabalho, ouve isso, ele vai dizer, bom, meu filho, são 10 horas da noite de um domingo, amanhã você vê o que você faz com seu professor. Mas tem um tipo de pai e de mãe que ele vai lá no grupo de WhatsApp. Mães, geralmente são mães, né? Mas tem pais envolvidos também. Mães, escuta, o Thiago acabou de dizer que tem um trabalho de geografia para entregar amanhã. É sério isso? Essa mãe provavelmente é sócia da farmacêutica que fabrica o Rivotril. Porque o que ela quer é que as mães todas vão dormir tomando Rivotril. Porque... Oi, como é que é? Trabalho? Meu filho não falou nada, passou o dia jogando videogame, não falou nada de trabalho. Aí vem outro e falou, eu falei com o meu, ele falou, é verdade, tem que entregar. Aí vem outro e fala assim, o meu disse que entregou semana passada. Sempre tem essa mãe também, né? Para esnobar, fala assim, putz, o meu já entregou semana passada, ele falou tal. Pô, começa aquele burburinho, aquela bagunça, aquele desespero, e mãe nervosa, e mãe brava, é filho que vai tomar bronca, é filho que passa até as 4 da manhã fazendo trabalho. Então, veja, nessa hora, você perdeu uma conexão que envolve, olha, a escola deu um trabalho para fazer, ele tinha um prazo, esse prazo de amanhã, o meu filho vai ter que lidar com ele, e não é porque você é displicente, mãe. Não é porque você é displicente. Você pode até, se você quiser, mandar um e-mail falando assim, olha, meu filho, infelizmente. Mas a verdade é, a escola está preparada para isso, ela sabe que alguns alunos vão ter que lidar diferente. Você pode ajudar seu filho a organizar a rotina dele, ajudar a organizar a agenda. Deve, não estou dizendo nada sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, no ensino médio, você vai precisar ter um tipo de interferência que é uma interferência mais pontual. A gente pode ir além nessa história. Interferências que vão, às vezes, em que o filho chega em casa dizendo que tomou uma bronca ou que, né, foi advertido e que, no passado, nós diríamos, bom, quer ver? Os nossos pais, se a gente chegasse em casa falando assim, tomei uma bronca do professor, o que a gente ia ouvir? Thiago, boa coisa você não estava fazendo. Aliás, a gente não queria nem contar. O professor gritou comigo. Você nem contava. Porque ele ia virar para mim, o meu pai virava e falava assim, Thiago, tivesse sentado fazendo lição, prestando atenção, não tinha gritado com você, né? Hoje, se a gente não tomar cuidado, a gente vai virar para o professor, como é que é? Falou, o que você, mas se sua mãe não fala assim com você, como é que o professor fala assim? E aí vai para o grupo, fala assim, mãe, vocês estão sabendo? Aí vem a outra mãe e fala, meu filho me falou mesmo, o professor ficou muito bravo hoje. Aí começa aquele burburinho no WhatsApp e tal, aí marca a reunião na escola, aí marca em grupo a reunião na escola, aí parece o Bop subir no morro. Não vai sair ninguém. Se reúne meia hora antes no café perto da escola, então já se reúne, que é pá. Aí chega lá na escola para ouvir muitas vezes a Áurea dizer assim, olha, peraí, não foi bem isso aí, não. Aí passa aquele carão, né? Fala, putz, por que eu não mandei e-mail antes para a escola? Por que eu não liguei para a Áurea antes?
né? Então, veja, essa parceria é fundamental. Deixa eu te ouvir um pouco, Aurélio. Na tua visão, quando chegam esses pais, na tua visão, qual é a parceria ideal? O que você espera das famílias e o que você acha que as famílias podem esperar de vocês, a escola? O que eu acho da parceria ideal é a gente já partir desse princípio, né? Que todos nós queremos o bem deles, todos nós, né? E que ninguém aqui na escola está para ser carrasco ou qualquer coisa assim, né? E nem a gente julgar que a família não tenha condições de educar o filho e tudo mais. Temos que partir do princípio que nós estamos aqui com o mesmo propósito. E aí é importante esse diálogo, esse exemplo que o Tiago deu, né? Então, eu queria voltar um pouquinho antes também na pergunta de uma das mães, né? Se eu não deixar ele se virar, a escola não vai pensar que eu sou deficiente, não sei o quê. Não, uma situação como essa, você pode até ligar, olha, é o seguinte, ó, ontem à noite ele falou desse trabalho, tá? Então, eu quero dizer para você que nós estamos ao par, que ele está pisando na bola com isso, tarará, tarará, tarará. E beleza, se sentir essa necessidade, nem precisa, né? Porque a gente não vai partir desse julgamento. A gente parte desse pressuposto que o Tiago falou. É o que o pai está deixando o filho se virar, certo? E aqui nós vamos fazer o que tem que fazer. Pô, não entregar, vai perder 50% da nota, vai perder 50% da nota. E a gente não sair não ficar nessa negociação. Mas precisa, para que isso? O que vai mudar na vida dele? O que nós estamos ensinando é que ele tem que honrar o compromisso dele. É isso, né? Mesmo que ele vai fazer, vai ter menos ponto, ou talvez não vai ter a possibilidade. Mas, ao invés de ir lá para o grupo do WhatsApp, vem falar com a gente. Hoje, o nosso problema jamais é a comunicação. Aqui nós temos telefone, Zoom, ClassUp, e-mail. Poxa, fala com a gente e a gente vai entender cada situação. Essa é a parceria ideal, é o diálogo. Um diálogo de confiança mútua, né? Que cada um dos dois lados... Não pode partir do princípio, né? Eu vivi uma situação de que eu fui mais assertiva com o adolescente porque estava utilizando o celular indevidamente no momento inapropriado. Tive que ser mais assertiva. E nessa assertividade, se o pai entende que, olha, humilhou, ou ser assertivo é falar aquilo que ele precisa ouvir com a seriedade que tem que ser. Não é gritar, não é ser bravo, não é humilhar, não é nada disso. Eu estou dando só um exemplo. Claro. Né? Isso tem que confiar que a atitude do professor lá foi necessária para aquele momento. Né? Porque ele errou e tem que entender o erro. Sem me estender, mas eu acho que tem um gancho legal aí nessa questão da hora, um minutinho, que a gente está, na real, falando aqui sobre o quanto a escola e a família também, dentro de casa, precisam estar antenadas e não ser universos paralelos que criam, às vezes, uma relação esquizofrênica com a vida. Por quê? Porque a escola é uma extensão do mundo. E no mundo, quando esse jovem chegar no mercado de trabalho, se ele não entregou a planilha que ele tinha que entregar para o chefe na data correta e perdeu um cliente, ele será severamente responsabilizado por isso. Né? Se eu aqui no meu consultório esqueço um paciente que eu agendei em horário, ele bate aqui na porta e eu não estou aqui, eu serei severamente responsabilizado por isso. E assim é a vida. Né? E se a gente tentar entender que são universos muito paralelos e que em casa ou na escola a gente pode burlar isso, a gente dá um recado errado. Né? A gente dá um recado dúbio e que não é bacana. Eu me lembro de uma situação em que meu pai dizia para mim assim: Thiago, só existe um lugar no mundo e uma pessoa no mundo que reconhece o esforço. Chama mãe e é na sua casa. Fora é resultado. Então o esforço é necessário, o esforço é primordial para o resultado. Mas se o resultado não vier, cara, não fica de mimimi não, porque quem vai dizer, mas eu vi você se esforçar é a mamãe. Na vida real, é resultado. E é verdade, Alexandre. Você traz o seu filho aqui para eu atender. Cara, eu posso me esforçar ao máximo, eu posso me sentir competente ao máximo, tal. Se no final das contas ele não melhorar ou ele não evoluir no quadro dele, você vai olhar para mim e vai dizer, você não entregou aquilo que eu busquei. E isso é a vida. E ter esta consciência me faz me esforçar mais, me dedicar mais e assim por diante. Esse é o barato da história. Né?
Perfeito, Tiago. Olha, a gente está quase em uma hora de conversa, a gente vai entrar em ainda, vamos ter ainda alguns minutos de conversa, mas eu quero pedir para vocês, vamos tentar então, para eu colocar o máximo de dúvidas possíveis da audiência, vamos tentar ser mais sintético nas respostas. Beleza, Tiago? E a Sheila Martinez, ela, não esqueci de ti, Sheila, a tua dúvida já estava aqui há algum tempo, eu quero colocar, é uma dúvida de um assunto bem específico, mas que vale a pena a gente te ouvir. No passado não se falava tanto de TDAH. Hoje é mais um elemento que alguns pais têm que lidar no dia a dia dos seus filhos. Como isso é encarado na passagem para o ensino médio, no sentido de dar autonomia, ela coloca. Tiago, o que você pode falar disso? Olha, eu diria o seguinte, parte dessa novidade, né, que vem aí dos últimos 20 anos, 15, dos diagnósticos de TDAH, vem a favor, porque nós estamos mais cuidadosos, olhando melhor e com profissionais mais competentes para isso, com teorias, inclusive, e metodologias de avaliação melhores. Mas parte disso, e aí que a gente tomar um cuidado danado com que profissional a gente contrata, com como é feita essa avaliação, são avaliações erradas ou mal interpretadas. Então, a primeira coisa que eu diria é, diante de um diagnóstico, tenha certeza e boa validação sobre ele. Feito, então, com qualidade, aí a gente tem todas as estratégias que as escolas estão preparadas para isso versus os profissionais que vão ajudar nesse processo, né? Vai depender do grau, vai depender do perfil do aluno e o momento, né? A idade em que ele está. Aí teríamos aqui pelo menos mais uma hora para trabalhar esse tema, tá? Mas eu acho só isso, essa é uma observação que eu faço. É bem-vindo, aumentou porque estamos olhando mais, mas também aumentou porque muitas vezes os diagnósticos estão muito superficiais, e aí isso me preocupa um pouco. Entendo. Áurea, você quer falar um pouco desse assunto? Eu sei que você tem um psicólogo escolar, né, na equipe, um auxílio psicológico individualizado para cada aluno, como é que vocês fazem? Nós temos, sim, né, um psicólogo que nos presta sempre a consultoria, nos ajuda a analisar, né, os documentos, as avaliações neuropsicológicas, a situação de cada aluno, né? Ele, na verdade, não faz atendimento individual, né, para aluno, ele presta consultoria para a equipe e para a família, quando necessário também, né? O Tiago trouxe aqui um elemento importante. Nós levamos muito a sério essa história, né? Assim, entendendo claramente que sim, tem a questão não só do TDAH, como de outros transtornos, cada um com os seus, né, com o seu caso, e nós estamos super atentos e abertos a cuidar desses casos, desde que, né, seriamente diagnosticados. Isso é importante. Né? Com acompanhamento, ou seja de um psiquiatra, seja de um neurologista, um psicopedagogo, psicólogo, né? E isso, eu tenho aqui uma série de alunos com TDAH, por exemplo, estou falando dessa que foi a pergunta, mas tantos outros. Mas cada um tem demanda diferente. Eu tenho aluno com esse transtorno e que não precisa de tempo a mais, e que não sei o quê, e segue. Tá? Mas a gente sabe que tem, a família nos sinalizou e a gente está de olho. E eu tenho aquele que precisa de muito mais, precisa ter tempo a mais, né? Que precisa fazer em ambiente separado, as avaliações, por exemplo. Às vezes a gente precisa fazer alguma adaptação de forma na avaliação, porque vai depender do grau e tudo mais. Então, para os pais se tranquilizarem que todo o trabalho que já vem sendo feito no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2, nós continuaremos aqui no médio. Com um diferencial, tá? A gente vai procurando tirar as muletinhas deles, né? Porque a ideia é que a questão do TDA, por exemplo, é algo que ele pode melhorar, né? Como lidar, mas não é uma cura, né? Sempre vai ter essa questão na vida dele. Então, como lidar com isso? Então, às vezes, a gente vai ver, será que ele está precisando de tempo a mais? Vai tirando o tempo. Não, precisa. Por quê? Lá na frente dos exames seletivos, ele vai ter direito a 20% de tempo a mais, se devidamente comprovado. Mas eu queria tranquilizar que nós estamos bem atentos e cuidamos disso com muito carinho e muita seriedade. Perfeito. Eu vi que alguns de vocês do público fizeram perguntas sobre se essa gravação vai ser disponibilizada. Sim, essa gravação vai ser disponibilizada para os pais. Essa nossa conversa está sendo gravada e vai ser disponibilizada. Deixa eu colocar uma pergunta que eu acho que é um assunto que não pode passar batido, mesmo que, enfim, não tenha surgido. Mas, Áurea, eu queria te ouvir brevemente nesses últimos minutos também. O que se espera da escola em termos do que o aluno
aprende, muito se fala hoje em competências socioemocionais, mais até ou tão importante quanto o conteúdo que o aluno aprende. Então, eu queria te ouvir, e depois ouvir o Tiago também sobre isso. O que é que se espera desse aluno? O que é que a escola está ensinando? Então, eu sei que vocês têm uma preocupação muito grande com isso, né? De fomentar não só o conteúdo, de proporcionar não só o ensino do conteúdo, como fomentar as habilidades dos alunos. No ensino médio, isso ainda é mais acentuado? Tiago, Bandeira, a gente continua com esse mesmo propósito, né, da formação integral, né, de um aluno que não só desenvolva suas competências e habilidades cognitivas, né, e primando sim pela excelência acadêmica, isso é fato, mas junto outras habilidades, como por exemplo, aqui no médio, continuam todas aquelas ofertas que nós temos do Sabin Esporte, cultura, então, dele fazer o esporte, dele fazer o teatro, dele fazer o voluntariado, por exemplo, dele fazer o espanhol, continuar, né? Nós temos, agora ainda mais com o advento do novo ensino médio, né? Estamos ampliando a oferta de novas discussões, disciplinas, que vão aí falar de tantas outras coisas fora da esfera acadêmica, né? O tema projeto de vida, que é um tema transversal, nós também já fazemos isso, investimos com rodas de conversa, com o Ricardo Frank, por exemplo, que os meninos já tiveram no 9º ano, continuarão tendo aqui, com psicólogos como o Tiago, tantos outros que podem estar aqui conversando com eles, palestras, temos aí aulas temas, né, para eles refletirem o mundo mais amplamente. Temos aí fórum de profissões para ajudá-los, né, a crescer aí, a fazer as suas escolhas. Enfim, buscamos todos os caminhos para uma formação integral, né, para que eles saiam o mais preparados possível aí para esse mundo contemporâneo, que pede aí, né, muitas habilidades. E aí eu volto para ti, Tiago, sobre esse mundo contemporâneo que pede essas habilidades. Os adolescentes e as famílias dos adolescentes hoje estão cientes de que isso é tão, ou talvez até mais importante do que o conteúdo, enfim? Eu acho que sim, eu acho que sim. Tem um livro que chama Soft Skills, é um livro de lançamento agora, recente. São múltiplos autores, cada um fala sobre uma soft skill, mas a ideia aqui que eu acho que eu posso trazer, bacana para a gente pensar, talvez feche um pouco de tudo que a gente está conversando também. O desenvolvimento dessas múltiplas competências aí, que vão além das hard skills, né, para entender as soft skills são comunicação, resiliência, empreendedorismo, ou seja, todas essas que a gente vai dizer que são além do conteúdo teórico. Muitas vezes a gente acredita que a gente tem que ensinar com algo específico, né? Eu vou dar uma aula para ser criativo, eu vou dar uma aula para ser resiliente, ou eu vou ter que criar um projeto para. Nem sempre, também, mas nem sempre. Veja, muitos do que a gente falou aqui hoje desenvolve essas soft skills. Aquele aluno que esqueceu de levar o trabalho no dia seguinte e que vai ter que negociar com o professor uma nova entrega, ele está desenvolvendo uma competência de comunicação, ele está desenvolvendo uma competência de criatividade, ele está desenvolvendo uma competência de negociação. Então, muito hoje do que a gente tem que desenvolver plasticamente falando, ou seja, muito do que a gente tem que desenvolver através de projetos hoje, não precisaria se nós entrássemos no que eu estou dizendo desde o primeiro minuto da minha fala, do que é muitas vezes natural do indivíduo. A resiliência, por exemplo, vem através da capacidade de permitir frustração. Né? Se eu não me frustro, eu não desenvolvo resiliência. Eu vou ter que me moldar a partir do momento em que aquilo não acontece. Agora, se sempre acontece, se eu não me frustro porque estão sempre moldando por mim, então acho que vale aqui a reflexão também para os pais que estão nos ouvindo. Se vocês, assim como eu, acreditam que é muito importante, entendam também que o dia a dia, a dinâmica do dia a dia é primordial para o desenvolvimento de tais competências. É claro que a escola e diversos projetos e livros, como o que eu acabei de citar, pode ajudar muito, e devem, mas não só. É isso que eu estou querendo dizer. Perfeito. A gente está chegando nos minutos finais dessa nossa conversa. Eu vou dar uma oportunidade para vocês falarem uma última mensagem. Eu quero só informar, teve alguns que perguntaram no nosso chat, nas nossas questões, sobre questões operacionais de como vai funcionar exatamente o novo ensino médio, as eletivas. Isso, a Áurea vai ter outras oportunidades de falar com vocês, não é, Áurea? De outras conversas, outros encontros de questões
operacionais, de como vai funcionar o desenho no novo ensino médio, não é isso, Áurea? No início do ano, tá? A gente vai enviar essa data para vocês. Nós vamos ter um bate-papo só para falar das questões operacionais do ensino médio, né? Essa história, o horário de entrada, saída, as disciplinas, as atividades complementares que nós temos como módulo, as atividades extras, programa especial, plantão de dúvidas, né? Tudo isso nós vamos conversar lá no início do ano. Mas fico à disposição para vocês agendarem a reunião comigo, para tirar dúvidas. Com relação, eu vi que tem algumas pessoas preocupadas com relação às escolhas do novo ensino médio. Professor Marcelo Amaral, professor Cláudio, estão o tempo inteiro trabalhando isso com a meninada, mas eu também me junto à equipe aí para auxiliá-los nessa escolha, tá bom? Tá, joia, Áurea. E eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar agora uma oportunidade de você dar uma última mensagem para os pais, porque aí eu deixo a última palavra para o nosso convidado especial, Tiago Tamburini. Uma última mensagem que você queira dar, Áurea, para os nossos pais e mães que estão nos ouvindo aqui agora, nos vendo agora. Uhum. A mensagem que eu gostaria de deixar aqui com vocês é que nós gostamos muito do que fazemos. E como disse o Tiago lá no início, tem coisas boas e tem coisas mais difíceis. E que nós estamos sempre abertos para conversar, para dialogar, né? Gostaria muito de vocês próximos de nós, né? Para trazer as suas ideias. Muitas vezes nós revemos ações por sugestões, né, que vem de famílias, que vem dos alunos, porque o mundo é assim, né, ele é dinâmico. Então, a gente não fica o tempo inteiro só naquelas ações que a gente, só nós achamos que estão corretas. Então, quero insistir nisso, né? Gostamos do diálogo e queremos vocês bem perto de nós. E queremos fazer o melhor para eles, sempre. Nós respiramos a educação. Eu tenho uma equipe muito comprometida aí, com cerca de 40 professores. Tenho parceiros aqui, como as minhas orientadoras, o psicólogo, né? Nós temos, assim, todos a reta intenção de oferecer e melhorar o nosso trabalho para que seus filhos estejam cada vez mais preparados aí para esse mundo que pede tantas habilidades e tem tantas novidades. É isso, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Obrigado, Áurea. Tiago, te agradecendo mais uma vez em nome do SEIBM pela tua disponibilidade de conversar com a gente. Te dou uma chance de dar uma última mensagem aí para todos. Que legal, Alexandre, que legal. Uma delícia estar aqui com vocês. Se por algum motivo algumas perguntas surgirem depois dessa fala, ou se alguém que está assistindo gravado, né, e quiser fazer a pergunta, fique à vontade, pode mandar por e-mail através da escola, ou de repente rede social, né? Pensei agora aqui, então tem o meu Instagram, Thiago Tamborini, o meu nome está aí na tela, Thiago Tamborini é o meu Instagram, também pode fazer por lá, totalmente à vontade para continuar esse bate-papo e fazer perguntas. Mas eu estava aqui pensando numa mensagem final e lembrando que a gente está falando de pais que estão com os filhos entrando na adolescência. Alguns que talvez já tenham filhos que passaram pela adolescência e que são múltiplos filhos, né? Mas a verdade é que talvez eu quisesse, com tudo que eu disse aqui, resumir a ideia de que a adolescência nada mais é do que o momento do seu filho dizer assim, vou para a vida. E você, pai e mãe, tem que confiar, primeiro, em parte do que você fez até agora. Segundo, de que você tem que só agora ir me dando suportes para que as coisas aconteçam. Como na época em que nós nos autorizávamos, e ainda bem que não mais, né, a soltar balão. Né? Eu me lembro que quando eu era moleque, a gente não tinha a consciência que tem hoje do perigo que é isso, mas quando você solta um balão, é interessante porque ele começa murcho, com as pessoas precisando segurar a ponta, porque senão ele cai e pega fogo. Conforme aquela tocha toma força, ele ganha uma proporção que ele ainda não é capaz de subir. Se você soltar, ele cai. Então você segura. Aí de repente você dá aquela soltadinha, você vê que ele vai ficar parado no ar, mas ele ainda não sobe. Você segura de novo. Até a hora que você solta, você vê que ele tem força para subir já. Mas ele está muito devagarzinho, você vai pegar ele de novo. Até o momento em que você solta e você percebe que ele está com força para ir. E que se você segurar demais nessa hora, a força daquela tocha acaba. E ele volta para o estágio inicial, que é de murchar. Eu acho que a adolescência é bem isso, é a condição que a gente tem de olhar para o filho e ir soltando e vendo, segura, não vai e tal, mas que na hora certa também confia que ele tem uma tocha ali para levá-lo. Na natureza, de maneira geral, a adolescência é aquele momento que a leoa fala, ô leãozinho filhote, vaza, porque vai chegar o novo leão aqui para o próximo ciclo, e se você estiver aqui, ele te mata.
é a fase em que a ave de rapina deixa de levar a comida para o passarinho, porque ela diz, olha, se você não começar a voar agora, suas asas não vão criar a força que você precisa para a vida. É a fase em que o macaquinho ocupa o lugar dele no bando, porque se ele não ocupar esse lugar no bando, o bando mata ele. Então, somos mais complexos, mas temos a natureza em nós que na adolescência diz, vai para a vida e eu estou aqui para te suportar e dar suporte nisso, mas deixando com que você viva o que a vida vai te trazer. Neste caso aqui, o ensino médio e tudo que ele tem para oferecer, de bom e de desafiador, porque também não dá para ser diferente, né? Perfeito, Obrigado, Thiago. uma delícia estar aqui com vocês, muito gostoso Delícia essa também te dinâmica que vocês ouvir. criaram. Obrigado, Thiago. Obrigado, Áurea. O professor Cláudio Pinheiro, coordenador do Fundamental 2, ele me pede para fazer uma última lembrança, que a escolha dos itinerários será de 4 a 13 de outubro por meio do Saving Digital. A coordenação do Fundamental 2 enviará detalhes pelo Class App. Gente, obrigado para todos e todas que estão aqui nos vendo nesse sábado. Bom sábado para todos. Eu espero que tenham gostado, tá bom? Obrigada. Tchau, Até Áurea. mais. Tchau, Thiago. Tchau, até mais. Tchau, Obrigada. tchau, tchau, tchau.